Aí, pessoal, um abraço fraterno a todas as famílias. Eu sou o Edson Matoso, a partir de agora na TV Grão-Pará, canal 14.1. O nosso agora é com o Matoso. Notícias, principalmente algumas notícias que chegam muito pouco por aqui. Um ou outro jornal. Mas, Matoso, por que tu falas isso? Porque a gente sabe. Então, na hora que eu estou dando uma notícia dessa, meus caros amigos, amigas, famílias que nos acompanham, eu não estou só passando a notícia para você, eu também estou tomando conhecimento. Porque às vezes você tem que virar, buscar mais, para saber porque as notícias que saem são muitos do interesse de grupos, até mesmo de grupo de comunicação, preferências daqui e da acolá. Então a gente procura mostrar notícias, tá certo, que vêm de uma fonte que nos interessa. Não é nem tanto daqui, porque tanto as prefeituras como o governo do Estado, eles têm muita liberdade, eles têm muita aproximação com os grandes órgãos de comunicação daqui. Então você sabe muito mais coisas daqui. Mas é fundamental que a gente saiba também o que é que está acontecendo em Brasília. O que é que está acontecendo no mundo. Porque eu vou dar um exemplo para você, cidadão, cidadã, que acompanha a gente aqui. De repente você vê, que loja é essa aqui? Ah, a Avon. Vocês acham que eles vêm para cá? Tem gente que até conta que eles venham. Reparem como está explodindo o mercado, o comércio aqui em Belém do Pará, na região metropolitana, ou até em outras regiões que, como a gente pouco sai daqui e as informações nem chegam sempre, a gente não sabe. E aí o que a gente acompanha muito na mídia por certos apresentadores, certos jornalistas, com outros interesses que são de desarticular as pessoas. E aqui eu quero deixar bem claro, a minha proposta, nossa proposta aqui no Agora é com o Matoso, na TV Grão-Pará, é a reflexão. Será que o Matoso está certo? Será que o questionamento que ele está fazendo tem sentido? Pois é essa a ideia. Porque eu também pergunto, por que tal rede de televisão não dá esta notícia? Por que tal rede de televisão insiste mais só naquilo? Aí a gente, o cidadão fica pensando, a cidadã, as famílias, pensam que é só aquilo e não é. Então, por exemplo, nós vamos mostrar, você sabia que tem o Novembro Roxo? Aí o outro pergunta, mas não é Novembro Azul? Pois é, Novembro Azul, do homem, aquele, né? Mas tem um Novembro Roxo. Você sabia em que pé está? Porque o que é que você ouve? Porque o mundo está condenando o Brasil, porque o mundo não quer mais vender, mais comprar nada do Brasil. É isso mesmo, é só o que a gente ouve, né? Mas não é bem assim. Saibam vocês que o Brasil tem 100 novos mercados, mas o que a gente vê na mídia é que o mundo está contra o Brasil. Então a gente precisa ficar muito atento, inclusive quando a gente ouve falar em privatizações, mas por quê? A gente precisa saber um pouco mais. Uma coisa é certa, o que funciona para o país, o que dá certo, você mexe para melhorar. Eu lembro quando há muito tempo eu vi uma frase, é muito comum nessa questão do futebol, time que ganha não se mexe. Aí eu vi um economista dizer, né, que o economista japonês assim, não, time que ganha se mexe sim, para melhor. Tá entendendo? O time que ganha se mexe, sim, para melhor. Então, a busca, ainda mais na questão do capital, na questão dos recursos, quando você tem uma população cada vez maior e que precisa de fontes de sobrevivência. E ainda mais quando você pega uma população como a nossa, que foi massacrada pela mídia, numa politização vergonhosa e de setores retrógrados da sociedade, incentivando as pessoas a ficarem de braços cruzados e com medo de uma doença que existe. Claro que ela existe, eu tenho cuidado, que é esse tal do Covid-19. Pois é, e como é que andam as coisas? É só Covid-19, ninguém morre mais do coração, do cérebro, do pulmão, da próstata, do útero. Ninguém morre mais disso. Está tudo resolvido? Claro que não. Mas há uma desinformação geral que só se passa para as pessoas aquilo ali. Isso aqui não existe. Não é correto. Não é correto. E me desculpem quem achar que isso é correto, está do mesmo lado dessa gente que quer causar terrorismo e depois vai para o mesmo grupo de pessoas, o mesmo setor de partido político, ideológico e de imprensa.
segmentos religiosos, não interessa, que vai para a mídia dizer aí daqui a pouco volta para dizer um absurdo, é uma decepção o número de pessoas que não foram vacinar as suas criancinhas, falsos protetores. Eles não disseram para as pessoas ficarem em casa? Não disseram para as pessoas que é para evitar procurar posto de saúde, UPA, hospital, porque a doença, aí depois tu cobras da sociedade que ela vá vacinar as suas crianças contra a poliomielite, por exemplo? É muita contradição. Então, a nossa ideia aqui, por onde a gente chegar, se a gente conseguir, não é convencer, é fazer com que pelo menos 10 pessoas parem para refletir. Mas é mesmo, né? Pois é. Quantos milhares de pessoas morrem no Brasil com problemas cardiovasculares? Ninguém fala. Não há interesse. É só ir por aqui. É para massacrar aqui. Mas, enfim, nós vamos mostrar para você, portanto, algumas matérias, quem sabe, eu espero que você veja em algum lugar por aí, sobre a questão do Novembro Roxo, sobre a questão da cúpula do G20, e é importante, o presidente da República vai lá e explica na cara de todo mundo. Diz para todo mundo o que está acontecendo com o país, mostrando números, tá certo? E os resultados positivos. Tem outra aqui, a questão da energia do Amapá, um abraço aos nossos irmãos. O Amapá já foi parar, né? Nós temos muitas afinidades com o estado do Amapá. O agronegócio, aquilo que a gente está falando, Cuiabá, a questão da tecnologia nos presídios, né? Tanta gente quer, mas eu vou falar essa de Cuiabá, não é tanto pela questão do presídio, de segurança máxima. É um dado que espero que eu vou falar para você. Que isso é que precisa, ainda mais quando eu vejo as enchentes na minha cidade, o que eu vejo em Belém do Pará e adjacências. Cara, eu fiz 69 anos de idade, eu conheço essa história de Baixada há muitos anos. Ainda há pouco mesmo eu conversava com o Yuri sobre isso. Meus 15, 16 anos de idade caminhando por cima de pau de imbaúba e açaizeiro para construir uma casa de madeira lá na Barão do Triunfo, entre Canal da Leal Martins e a Hortinha, esquina quase da Hortinha. E as coisas são piores até, porque pelo menos a água era mais limpa. Era um alagado, passava aquele córrego na frente das casas, vinha lá um acará, um jeju, um aracu, um taboatá, tá entendendo? Às vezes um mussum, não era muito chegada a mussum, não. Hoje é imundice, é lama, é sujeira, por falta de política pública. E as coisas são as mesmas, com dinheiro aos montões. Enfim, nós vamos falar isso, facilidade do portal, né? Portal governo é porque é uma dificuldade, o camarada não tem celular, a nossa internet é ruim. Aí o cabo para conseguir, que há. Aí o governo federal está adotando novas medidas para melhorar, para facilitar mais o acesso ao cidadão, que tem que melhorar. Estão falando 5G, o que de acha isso? Pois é. Meus amigos, vamos começar aqui. Deixa eu ver por onde eu começo. Eu vou começar logo por essa notícia, energia no Amapá. Vocês sabem, há mais de 20 dias, os nossos vizinhos, irmãos, que eu tenho até parente lá no Amapá, uma medida, ufa! É um absurdo o cidadão não ter água e paga água. Não ter a obra pública e paga o IPTU. Não ter a iluminação pública, mas paga a iluminação pública. Não ter energia e paga energia. Ufa, dos males o menor. Uma isenção pelo mês aí, que foi terrível no Amapá. Acompanhe essa matéria via oficial, não é fake news. Da TV Brasil, uma emissora que nós também, eu e você daí, ajudamos a pagar para que dê notícias que sejam importantes para a sociedade. Um sufoco. A palavra é que melhor resume os dias sem energia vividos pelo seu Vicente. Nas ruas, ele viu os acidentes se acumularem por conta dos semáforos inoperantes. Mas foi em casa que ele ficou mais preocupado. Eu tenho uma filha que é especial, que é autista no último grau, porque são poucas pessoas que sabem o que é isso, essa síndrome, ainda é pouco conhecida, e que depende de aparelhos, nebulizador, bombinhas para ajudar a respirar. E sem energia a noite toda, principalmente à noite, que a calamidade maior é à noite, na escuridão, no calor,
Foi um caos. O fôlego para o estado do Amapá, que há 20 dias enfrenta problemas no fornecimento de energia elétrica, veio com a entrada em funcionamento de 2 usinas termoelétricas. O presidente Jair Bolsonaro acionou um dos geradores, na estação de Santana. Com o acionamento dos 24 geradores, a energia é mandada aqui para a subestação de Santana, que distribui para o sistema elétrico. A energia que será produzida nesta subestação é capaz de atender uma cidade com cerca de 50 mil habitantes. Somada ao que será fornecido pela usina de Santa Rita, o estado do Amapá terá 20% da energia que precisa. Hoje em dia podemos dizer que estamos nos aproximando dos 100%. Acredito que nos próximos dias, como nós vimos agora há pouco aqui, ao apertarmos o start de novos geradores de pequeno potencial, mas que no somatório, brevemente atingiremos então a plena suficiência. Nos próximos dias, o presidente Bolsonaro deve assinar medida provisória isentando os moradores afetados pelo apagão do pagamento da conta de energia de novembro. Será uma medida provisória que vai isentar todos os consumidores de Amapá por 30 dias anteriores à edição da medida. A previsão é que até o final da semana que vem, a situação do estado esteja definitivamente resolvida. Em 15 dias, o grupo de crise criado pelo Ministério de Minas e Energia por conta do apagão no Amapá deve apresentar um novo plano energético para o país. É fundamental que a sociedade se organize. Nas escolas, eu sei que agora com essa história de pandemia fica difícil, para que a gente tenha cada vez mais barateado os custos da energia limpa. A energia solar, por exemplo. É fundamental, já está baixando, mas ainda falta baixar muito. Para que as pessoas tenham mais acesso. Tá certo? Que não fiquem nessa dependência. Isso é um exemplo claro de velhos estilos que explodiram agora. E aí a gente espera que medidas sejam adotadas nesse sentido, mas é fundamental que o cidadão cobre do seu vereador. Ah, mas não é comigo. Cobre do seu deputado. Ah, mas cobra do Congresso. São autoridades constituídas. Mas só se ficarem prometendo numa verdadeira e imoral compra de votos, dizendo que vão dar tanto, vão dar tanto, vão dar tanto, isso vai resolver o problema? Repara bem, há quantos anos estão nessa situação e não resolveram? Ajuda! Mas é uma ajuda, na medida em que, toma, eu vou te dar uma ajuda aqui, tá entendendo? Olha, tá aqui o peixe, tá? É o peixe, mas eu vou te ajudar a pescar. Mas não, é fazer a pessoa todo o tempo ficar como irmoléu, como mendigo. E uma pessoa de dignidade não aceita isso. Não, tá bom, eu vou aceitar, mas vem cá, como é que eu posso fazer para pescar? Tem cara que não quer te ensinar a pescar. É para te manter ali no cabresto. E a gente tem que ficar atento para isso. Você sabe do que se trata o Novembro Roxo? Acompanhe essa matéria principalmente as mamães ou os familiares de crianças prematuras. Veja aí. Esse aqui é o Roberto e o Nicolas. Essas duas fofuras, bênçãos da mamãe Tayane, foram muito desejadas, mas chegaram no susto. O parto precisou ser antecipado. Um misto de felicidade por e ver os meus bebês, mas ao mesmo tempo preocupação por eles serem prematuros. Em todo o mundo, 15 milhões de crianças nascem prematuras todo ano. No Brasil, em média, são 340 mil bebês por ano. Por isso, neste mês, o Ministério da Saúde celebra o Novembro Roxo, de prevenção à prematuridade. O objetivo é mobilizar a população para que sejam prevenidas as principais causas do parto antes do tempo normal. As principais causas que podem levar a um parto prematuro são a hipertensão materna, né, que é a pressão alta, e infecções. Então, todas essas podem ser detectadas, encaminhadas e tratadas para que evite aí uma prematuridade. O Ministério da Saúde tem políticas específicas para atender bebês que nascem antes do tempo. Uma delas é o método canguru. Outra política é a ampliação do programa Qualinel. O acompanhamento de uma equipe multidisciplinar vai prevenir sequelas físicas e mentais. Forma pessoal qualificado dentro das unidades e que tem como embasamento a implementação dos 10 passos para a qualificação do cuidado neonatal. O programa vai ser, a partir do ano que vem, implementado no país inteiro. Pois é, então é bom lembrar
Como é que uma jovem, uma mãe pode ter uma criança prematura, que nasce antes do tempo? Vamos relembrar? Pressão alta e infecções. Tem meninas aí que engravidam, nem sabe que tem pressão alta, nem sabe que tem infecção, só quis, né, o bem bom, em minutos ou segundos. E aí, olha o que acontece. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação. Não é fácil, eu sei que a gente fala, mas, em muitos casos entra por aqui, sai por aqui, como diziam os mais antigos. E outra coisa, com relação a essa aí de Novembro Azul, vou dar um exemplo para vocês. Olha, eu com plano de saúde, né? Com plano de saúde. Eu fui fazer como é que chama? Ultrassonografia prostática, que normalmente eu chegava no laboratório, de manhã eu programava, à tarde eu fazia. Este ano, em função da pandemia, quando eu disse, poxa, mas é que era tão rápido, mas a gente ainda não regularizou a agenda, por quê? Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Então é isso que eu abri falando. Quantas pessoas adoeceram, vai ver que morreram nas suas casas porque não puderam fazer seus exames. Então, neste meu caso, é um caso comigo. O exemplo, com a graça de Deus, é um preventivo. Eu não fui doente há 25 dias para eu conseguir. Imagine no setor público. Não é isso? Um laboratório, que era eu chegar de manhã à tarde eu fazia. Ou então, olha, abri uma vaga aqui, o senhor não quer fazer agora? Para já, eu quero fazer. Aí eu cheguei no início do mês. Olha, só tem vaga para o dia 27. Então, dia 27. Então, repara bem como é a situação. Então, a gente tem que ficar muito atento para tudo isso, né? As regularizações, quantas pessoas adoeceram de outras coisas, porque foi só numa direção. Só numa direção. A gente tem que ficar atento quem é que tem interesse não é só em adoecer, é matar as pessoas de outras doenças e não se tomar nenhuma providência. Ou então demorar para tomar providência, que só Jesus na causa. Então, eu já falei do Novembro Roxo, prematuro, mais de 340 mil casos no Brasil. Que horror. Meus amigos, ainda no campo da saúde, cúpula G20, vacina Covid-19, tem umas notícias boas aí, né? Mas olha, eu queria dizer o seguinte, o Brasil, nessa reunião, com o presidente da República falando, melhorando a produção agrícola, mostrando que o Brasil tem, nessas áreas aí de floresta, 8% de agricultura, 12% de pecuária e 66% limpos. Mas acompanhe essa entrevista onde o presidente da República estava com os 20 maiores países do mundo. Era a hora de jogar na cara dele. Acompanhe. No centro do debate do G20, a pandemia de Covid-19 e a necessidade de uma vacina rápida e eficaz. O Reino Unido destacou que em breve a vacina produzida pela Universidade de Oxford estará disponível. Além de uma vacina, a garantia de diagnóstico e tratamento a todos foram ideias defendidas pelos presidentes do Japão, da França e da Alemanha. O rei Salman bin Abdulaziz, governante da Arábia Saudita, que sediou o encontro por videoconferência, disse que o país vai alocar mais de 20 milhões de dólares para o combate à pandemia. O presidente norte-americano Donald Trump disse que os países têm que reerguer suas economias. E o presidente Jair Bolsonaro apontou o aporte de 11 trilhões de dólares do G20 e destacou o auxílio emergencial no Brasil. As medidas tomadas pelo nosso governo atenderam mais de 65 milhões de brasileiros com auxílio emergencial, com socorro a mais de 400 mil pequenas e médias empresas. Preservamos cerca de 12 milhões de postos de trabalho. Jair Bolsonaro disse ainda que o Brasil se soma aos esforços mundiais na busca de uma vacina segura. Ele defendeu também a reforma da Organização Mundial de Comércio, a OMC. O Brasil defende avanços nos 3 pilares da OMC: negociações, solução de controvérsias e monitoramento e transparência. No segundo dia do G20, o presidente Jair Bolsonaro falou que busca promover a abertura econômica, com acordos comerciais com a União Europeia, países do EFTA, Coreia do Sul, Canadá e Estados Unidos. E destacou a força do Brasil na produção agrícola para garantir a segurança alimentar de vários países. Isso com mais da metade do território preservado. Ressalto que essa verdadeira revolução agrícola no Brasil foi realizada utilizando apenas
8% de nossas terras para a agricultura e 19% para a pecuária. Por isso, cerca de 66% de nosso território se encontra preservado com vegetação nativa. Tá entendendo? É muito fácil você ficar ouvindo os noticiários só falando mal da gente, só falando mal do Brasil, só falando mal da Amazônia, falando mal da nossa... mas não mostra os resultados. Mas os países não estão fazendo. Quer ver uma consequência disso aí? De que o presidente, muito criticado por alguns, que tem outros interesses, porque, na verdade, a torneira da corrupção tapou e quem mamava nessas tetas, ou era assim, com quem mamava na teta, não está gostando. Acabou. A gente espera. Os caras que mamavam são muitos e querem que a zorra volte, continue ou volte, né? Só para vocês terem uma ideia de como o presidente da República tem razão ao falar isso, que o Brasil, na agropecuária do mundo, porque o que é que dizem? Queimam ou destrói. No mundo, o Brasil acaba de ganhar 100 novos mercados. Sabe o que representa isso? 20 bilhões de dólares entrando para o país. Aí eu peguei 2 países aqui, que normalmente o pessoal diz que o Brasil briga com eles, China e Palestina, também comprando do Brasil. Isso é para desmoralizar os mentirosos que só empurram notícia ruim para o povo. Acompanhe essa aí. Isso aí não é fake news, não. Quem quiser pode ir lá. De janeiro de 2019 até agora, 100 novos mercados externos foram abertos para produtos agropecuários made in Brasil. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, este ano as exportações do setor cresceram em volume mais de 16%. A Colômbia, por exemplo, acabou de comprar suínos para reprodução. As frutas brasileiras também fazem sucesso lá fora. Esse produtor de melão do semiárido foi um dos beneficiados. Nós tivemos o privilégio de ter pela primeira vez a abertura de um mercado da nossa fruta do melão para a China, onde começaram agora as primeiras exportações. Entre os novos parceiros, 45 deles estão nas Américas e 40 na Ásia, com destaque para os Emirados Árabes. Depositamos muita confiança em que esta parceria vai seguir adiante. O intercâmbio comercial, apesar da pandemia, hoje a partir de janeiro até setembro, alcançamos 12 bilhões de intercâmbio favoráveis ao Brasil. O Ministério da Agricultura tem trabalhado não só na abertura de novos horizontes, mas também na diversificação da carteira de exportação. No cardápio, castanhas, frutas, pescados e chá. O Brasil tem uma pauta de exportação que já é bastante ampla, mas com um potencial enorme de produtos que ainda não foram tão explorados para exportação. O resultado, claro, vai trazer benefícios, para o país como um todo, não só para o setor do agronegócio, gerando emprego, gerando crescimento da economia e trazendo mais renda para o país. Isso é fonte, tem fonte. TV Brasil, a emissora que eu e você ajudamos a pagar. Portanto, a Colômbia que não comprava, a China que vive fazendo guerra, aquele senhor lá de São Paulo, o Dória, vive fazendo guerra, rede de televisão, viu? Porque a China, tá aí, a China comprando do Brasil, pô. E aí se tenta enganar o povo, pô. Né? A Palestina não, porque o Brasil só defende Israel, a Palestina não, o povo tá aqui a Palestina comprando do Brasil. São 100 novos mercados. E sabe o que acontece com isso, gente? Dá uma olhada no que está acontecendo na nossa terra. É mix atacarejo dali, é mais barato da acolá, é Ravan dali, já estão dizendo que vem a Casas Bahia, abre um na Augusto Montenegro, abre outro das Três Corações. Por que isso? Porque o Brasil vive, Belém vive, o Pará vive, o povo busca, o povo trabalha. E aí a gente fica ouvindo notícias, só notícia negativa, enquanto uma minoria se dá bem. Mas está aí o mercado. Vamos observar, vamos à luta. Deixa eu ver uma outra aqui, gente. O portal do governo, esse negócio de portal, eu estava vendo
na segunda-feira, no programa do Jefferson, um cidadão que quebrou a perna e estava querendo ser atendido no INSS e não sabia. E dizia que ele não tinha nem celular. Como é que ele ia saber? Olha, eu conheço gente que... Tem gente que tem 2, 3, 4 linhas e ganha salário mínimo. Como, Matoso, tu é doido? Sei lá, tem um monte de promoção aí, porque também eu tenho algumas pessoas que eu conheço que mudam de telefone do... Ô, Yuri, você que é o especialista, não tem gente que muda, é o chip, né? A operadora tal faz uma promoção de 10 conto, não sei o quê, o cara, ele muda. Aí no outro mês a tal operadora faz 8 conto, 15 conto, não sei quanto, aí o cara muda. Eu te digo porque acontece isso comigo, as pessoas, eu digo, tu já mudaste o telefone? Não, é porque eu peguei uma promoção dali. Então, gente, tem como. Aí o que acontece? O portal portalgov.br. A ideia é facilitar para as pessoas, em todos os sentidos. Veja essa matéria aí. O Portal Único do Governo Federal atende hoje 20 milhões de usuários por mês e oferece 3.900 serviços ao cidadão, como carteira digital de trânsito, auxílio emergencial, carteira de trabalho digital. O gov.br reúne hoje 81 portais do governo, mas a plataforma deve passar por melhorias. A gente quer muito mais do que um quantitativo de usuários nos acessando, mas muito mais que o conteúdo que acessam seja útil e fácil de consumir. O protótipo do novo portal foi colocado em teste ao público com situações corriqueiras, como, por exemplo, dar entrada na aposentadoria, registrar um filho que nasceu ou mesmo acessar benefícios em caso de morte na família. Os participantes puderam avaliar o conceito apresentado, focado nos momentos de vida do cidadão. A ideia toda que está por trás desse projeto é que, para tornar os serviços mais acessíveis, mais intuitivos, né, para tornar o portal cada vez mais aderente às necessidades das pessoas, a gente precisava escutar o usuário na sua diversidade. As simulações foram feitas para testar a agilidade na hora de encontrar um serviço público no portal. A Bárbara participou dos testes. É muito importante, muito interessante ver que o governo federal tem se empenhado em melhorar a experiência dos cidadãos ao usarem a plataforma do site. Não apenas colocar as informações para os cidadãos, mas possibilitar uma experiência interessante para as pessoas que usam os serviços públicos. Gente, preste atenção para uma coisa que me ajuda. As pessoas que entendem mais do que eu dessa matéria de mais acessibilidade no portal do governo. Então, o camarada vai lá no portal do governo, gov.br, aí eu quero tratar sobre o quê? Sobre a INSS, sobre o Ministério da Saúde, né? Isso aí vai lá e acha. Então, vocês que entendem mais do que eu, me ajudem. O que falta para essas pessoas que não têm acesso, que não têm um celular, não sei o quê? Gente, tem bilhões e bilhões de recursos. O que custam se injetar nas igrejas, sejam elas quais forem, nas escolas municipais, nas entidades filantrópicas, criar possibilidades para essas pessoas mais necessitadas de terem esse acesso? Olha, eu estava lendo o portal, nós temos um grupo aí que eu fui colocado, onde tem aí o futuro presidente do Sindicato dos Jornalistas, que eu nem lembrava que existia mais Sindicato de Jornalistas, e tantos companheiros aí voltando à ação, é o Evandro Correia, e eu vi lá, tem um moço chamado Zé Dudu, que é lá do Parauapebas. Então, vou citar o nome do... Ele levanta uma matéria sobre os bilhões que são gastos com estatais que não servem para nada. E o pior, o governo paga, o governo quer, eu e você daí. Dinheiro nosso que sai para financiar uma coisa que não funciona, pô. Não serve para nada. E mais, folha de pagamento de mais de 100 bilhões para coisa que não funciona. E aí é uma ideia de pegar o que é para fazer parceria e até privatizar para tocar a obra, porque o Estado é incompetente para trabalhar, o Estado brasileiro. Porque normalmente essas estatais foram criadas para dar para o partido Y, para o partido X, para o político CH.
e não serve para o povo. É só para encher essa gente lá com dinheiro nosso. Então o Zé Dudu mostra numa matéria fantástica, que infelizmente o meu celular está tão cheio que ele está um tal de inicializando, que eu queria ler, eu queria botar aí a matéria. Mas oportunamente eu vou mostrar, porque são cifras estúpidas, absurdas, gasta do dinheiro público. E o pior, ainda tem político, candidato, jornalista que defende uma indecência dessa. Tirado do dinheiro do cidadão. Então, na hora que esse recurso for utilizado para essas situações, e as pessoas que... ele não tem celular, ele não tem acesso, mas na hora que ele for lá na igreja dele, tem, na escolinha dele, tem, numa praça, tem Wi-Fi, não é isso? Eu não estou inventando. Isso, nada do que eu estou falando aqui, eu não estou inventando, existe. Mas aí vem a pergunta, quem tem interesse? Alguém tem interesse? Que político, que governante tem interesse em fazer isso? Não, é melhor falar mal do cara lá de Brasília, né? Para terminar aqui, a saideira. Cuiabá, tecnologia na prisão. Impressionante. Como é que chama? É cadeia para alta periculosidade. Mas não é a questão da construção das prisões que eu quero me deter, não. Eu vou lhe mostrar no final da matéria. Veja aí, por favor. O local será destinado aos presos mais perigosos. A obra foi concluída em 45 dias. A estrutura teve custo de R$ 9.700.000 e vai aumentar a capacidade do presídio em mais 432 vagas. A unidade prisional também conta com uma nova tecnologia, com celas automáticas e trancas aéreas. Todas as 36 celas são monitoradas por circuito de câmeras, para dar mais segurança ao trabalho dos policiais penitenciários. O ministro da Justiça e Segurança Pública afirmou que o modelo da penitenciária deve ser implementado também em outros estados. E o nosso compromisso é mudar o paradigma do Brasil. E só se faz isso com integração, com inteligência, com tecnologia e novas tecnologias, com um domínio efetivo dos presídios e cortando os canais de comunicação das organizações criminosas de dentro dos presídios com aqueles seus integrantes que estão fora. Meus amigos, você viu a quantidade, né? O ideal é a gente capacitar professores para ir para a sala de aula, professores, professoras, para capacitar os nossos alunos, qualificar as nossas crianças, ensinarem português, matemática, até história, ciência. E essas pessoas terem acesso a essas informações e terem a capacidade de descobrir qual o seu ofício, o que elas querem, qual a sua vocação. E o país, o estado, o município, trabalhar essas competências. Eu estou falando grego? No mundo de hoje é provável que eu esteja falando grego, porque pouco se ensina essas coisas, são outros interesses que tem, não é isso? Esculhambar a religião, pegar o crucifixo e enfiar no ânus, quebrar as imagens e jogar fora de santo, as crenças, desmontar as crenças, não é isso? Fazer com que a criança, 5, 6, 7, 8 anos de idade, passe a ser um instrumento da sexualidade e, o pior, ensinado por uma pessoa que tu não sabe nem quem é. A orientação deve vir de casa. Então, é isso que é educação no meu país? Bom, esse cara é um velho superado, desculpa aí. A enganar outro. Eu estou ficando velho, né, otário? Vão enganar outros, né? E aí, gente, quando a gente vê isso aí, é isso que a gente propõe. Portanto, na hora que eu tiver professores e professoras capacitadas, escolas com ferramentas instrumentalizadas para que tenhamos estudantes de verdade, para que aprendam quanto é uma conta e o que é um prazo. Reparem na matéria. O valor desta obra de Cuiabá, R$ 9 bilhões de alta segurança. Quantos dias foi feita a obra? 45 dias, pô. 45 dias. Transparência. Recurso sendo colocado no que deve ser colocado. É por isso que a gente fala, o combate à corrupção garante o quê?
dinheiro da saúde para a saúde, dinheiro da educação para a educação, dinheiro do saneamento para o saneamento básico, etc, etc. Repara bem, uma obra dessa que normalmente passa 2, 3 anos, os caras fizeram em 45 dias, por 9 milhões. E tem mais 100 mil vagas. Eu não queria isso, eu queria mais vaga para a escola. Mas é hora de chegar no Ministério da Educação e na área de saúde, os recursos serem realmente investidos nessa direção, nos prazos que atendam o interesse do cidadão. Mas não dá para começar por aqui? Infelizmente, se começa pela cadeia. O dinheiro sendo aplicado num prazo mínimo, não essas obras intermináveis, como em Belém do Pará, essa indecência que é a nossa cidade no campo do saneamento básico. Belém, Ananindeua. Há mais de 30 anos, são as mesmas pessoas. Mesma conversa furada. E você vê essa cidade ainda, a gente se lamentando pelos mesmos. São Pedro não pode dar um espirro, que alaga tudo. As árvores que caem, e caem as pessoas que foram contratadas para saber as condições dessas árvores. Tem estudo para isso, tem tecnologia para isso. Mas os recursos que vêm são investidos nisso? Vão para onde? Perguntar não ofende. Eu só queria saber. Afinal de contas, esse dinheiro é meu e é seu, cidadã, é seu cidadão. Um grande abraço, fiquemos todos na paz de Deus. Lembrando, esse programa sendo exibido nesta segunda-feira, dia 23, não é isso? 23, né? Dia que a gente está fazendo. Aí repete na manhã, 7h30 da manhã, 24, terça-feira, e no sábado, 2h30 da tarde. A gente lembra que domingo tem eleição para prefeito. Vamos lá, gente, para o bem da nossa cidade. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aqui na TV Grão-Pará, canal 14.1. E nos acompanhe também nas redes sociais. Eu estou lá no YouTube, no Edson Matoso TV, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Um abraço fraterno, saúde e paz para todo mundo.